Esta mensagem vai te dar ânimo. Ela é uma declaração de bênção para a sua vida. Esta palavra vai mudar tudo. Saiba que o seu deserto acabou. Você já se sentiu como um viajante perdido, com os pés rachados pelo calor, olhando para um horizonte que nunca chega? Mas hoje é o dia em que a sua alma cansada encontra um oásis e a água da vida começa a brotar debaixo dos seus pés. Você já clamou em um silêncio tão profundo que sua própria voz parecia ecoar vazia no vale da solidão e da espera? Agora, saiba que esta é a hora em que o silêncio é quebrado. Não por um trovão, mas pelo sussurro suave de Deus que diz: eu estou aqui. Você já olhou para as promessas de Deus como sementes mortas, guardadas em sua mão, secas e sem nenhuma esperança de vida? Mas lembre-se de que a nuvem da graça se forma sobre a sua terra seca e a chuva da provisão está prestes a cair sobre cada semente que você guardou com fé. O que eu tenho para te dizer hoje, meu irmão e minha irmã, é que a sua estação de prova não foi um castigo. O que você viveu não foi um erro no plano de Deus. Foi uma preparação intensa. Aquele cenário de secura, onde você aprendeu a depender apenas de Deus. Aquele tempo de silêncio, onde você aprendeu a valorizar a voz dele. Aquela solidão, onde ele foi sua única companhia. Nada disso era para sempre. Era a escola. E hoje, o mestre está assinando o seu certificado de formatura. A palavra de Deus para você hoje é: acabou. Se você crê que a sua temporada de secura, de espera e de luta silenciosa está terminando hoje, se você recebe esta palavra de liberação, declare agora nos comentários com toda a sua fé: o meu deserto acabou. Escreva isso, não como um desejo, mas como uma declaração profética sobre a sua vida. E fique aqui comigo. Em nossa jornada de hoje, eu quero te revelar por que Deus permitiu esse tempo de deserto em sua vida. Não foi em vão e você precisa entender o propósito para não desperdiçar a lição. Depois, vamos descobrir juntos os sinais claros de que esta estação difícil está de fato terminando. Deus sempre nos dá pistas de que a mudança está chegando. E por fim, eu vou te revelar o que Deus espera de você agora, no tempo da bênção, na terra da promessa. Porque a bênção traz uma nova responsabilidade. E te peço, meu irmão e minha irmã, deixe sua curtida agora neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar e a chegar na vida de mais pessoas que também estão presas no deserto, precisando ouvir que a prova terminou. Cada curtida é um ato de evangelização, nos ajudando a levar essa esperança cada vez mais longe. Agora, vamos caminhar juntos? Vamos sair desse vale de ossos secos, entender o que vivemos e entrar com autoridade na terra da promessa que Deus preparou para você? A primeira pergunta que rasga a alma quando estamos sofrendo é: por quê? Por que eu? Senhor, por que isso está acontecendo comigo se eu sou fiel? Por que essa porta não abre? Por que essa dor não passa? Por que esse silêncio? Se você não entender o propósito do deserto, você sairá dele do mesmo jeito que entrou. E Deus não investe tempo em nós para não haver transformação. O deserto não é um lugar de punição. É um lugar de preparação. É um ambiente controlado pelo céu. Ele antecede o milagre. Então, afinal, por que Deus permite o deserto? Qual é o propósito da seca? É o que te revelarei a partir de agora. A primeira razão pela qual Deus nos leva ao deserto é para revelar o que realmente está em nosso coração. Enquanto tudo vai bem, é fácil dizer: eu amo a Deus. Enquanto a provisão é farta, é fácil dizer: eu confio em Deus. Mas é no deserto, na falta, na pressão, que o nosso verdadeiro eu aparece. A palavra de Deus é clara sobre isso em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar,
para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus já sabia o que estava em seu coração. O deserto foi para você saber. Foi na falta que você descobriu se era grato ou murmurador. Foi na solidão que você descobriu se amava a Deus pela presença dele ou apenas pelas bênçãos que ele dá. O deserto é um diagnóstico da alma. É um espelho que Deus coloca na sua frente e pergunta: você confia em mim agora? A segunda razão pela qual Deus permite o deserto é para nos ensinar a dependência total. Na nossa vida normal, temos muitos planos B. Se o emprego falhar, temos a poupança. Se a saúde falhar, temos o plano de saúde. Se um amigo nos deixar, temos outros. No deserto, Deus remove os planos B. Ele se torna a nossa única opção. Lembra do povo de Israel? No Egito, eles tinham comida, mesmo sendo escravos. No deserto, eles não tinham nada. E o que Deus fez? Enviou o maná, o pão que caía do céu. O maná tinha regras, só podia colher o suficiente para um dia. Se colhesse mais, apodrecia. O que Deus estava ensinando? Vocês vão depender de mim hoje, e amanhã vocês vão depender de mim de novo. O deserto quebra a nossa autossuficiência. Ele destrói o orgulho de dizer, eu consigo sozinho. Ele nos ensina a orar não por um milagre anual, mas pelo pão nosso de cada dia. E quando você aprende a viver na total dependência dele, você está pronto para qualquer coisa. A terceira razão pela qual o deserto é necessário é para purificar a nossa adoração e a nossa audição. A vida é barulhenta. O mundo grita, o trabalho exige, a família exige, as redes sociais exigem. Nossa alma fica sobrecarregada com vozes, opiniões e desejos que não são de Deus. O que Deus faz? Ele nos cede ao deserto. Em Oséias capítulo 2, versículo 14, há uma das passagens mais lindas e firmes da Bíblia. Deus diz, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O deserto é o lugar onde Deus cala todas as outras vozes para que você possa finalmente ouvir a dele. É no silêncio da prova que ele reajusta a sua audição espiritual. Você para de dar ouvidos ao medo, à ansiedade, à opinião dos outros, e seu espírito se torna sensível ao sussurro do Espírito Santo. Deus te levou ao deserto para ter uma conversa particular com você, para te lembrar quem Ele é e quem você é nele. E por fim, o quarto motivo de Deus para o deserto é para nos preparar para gerenciar a promessa. Muitos de nós pedimos a Deus a terra prometida, mas temos um caráter de escravo do Egito. Pedimos a unção de Davi, mas não queremos passar pela caverna de Adulão. Pedimos as bênçãos de Abraão, mas não queremos subir o Moriá. A bênção sem o caráter forjado no deserto é perigosa. Ela gera orgulho, destrói relacionamentos e nos afasta de Deus. Por que Davi foi um rei tão incrível? Porque antes de sentar no trono, ele foi caçado como um animal. Antes de usar a coroa, ele usou a funda. Antes de ser honrado em público, ele aprendeu a adorar a Deus sozinho, no escuro da caverna. O deserto forjou em Davi a humildade, a dependência e a intimidade que ele precisava para ser rei. O seu deserto, meu irmão, minha irmã, está forjando em você o caráter necessário para a bênção que está a caminho. A sua dor não foi um desperdício, foi um investimento. Tudo bem, você entendeu o propósito, mas a sua alma ainda pergunta, Senhor, mas até quando? Como saber se a noite está terminando? Como saber se o inverno está dando lugar à primavera? Deus é um Deus de ordem. Ele não nos deixa confusos. Quando uma estação está mudando, ele nos dá sinais claros. Então, afinal, quais são os sinais de que o deserto está acabando? O que indica uma mudança da estação? É isso que te revelarei a partir de agora. O primeiro sinal de que o seu deserto está acabando é uma mudança na sua perspectiva interna.
O deserto pode até continuar do lado de fora, mas algo mudou do lado de dentro. Onde antes havia murmuração, agora começa a nascer uma gratidão inexplicável. Onde antes havia desespero, agora existe uma paz que você não sabe de onde vem. É a paz que o apóstolo Paulo descreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você ainda vê a areia, mas já sente o cheiro da chuva. Você ainda está na fornalha, mas já não sente o calor das chamas. A situação não mudou, mas você mudou. Você amadureceu. Você parou de perguntar por quê e começou a perguntar para quê. Essa mudança interna é o primeiro e mais poderoso sinal de que o seu tempo de prova está no fim. O segundo sinal claro de que a estação mudou é o surgimento de provisão inesperada. No auge do deserto, parece que todas as fontes secaram. Mas quando Deus está prestes a mudar a sua sorte, ele começa a enviar corvos. Lembra-se de Elias? No meio da seca, Deus o mandou para um ribeiro e ordenou que corvos o alimentassem. Corvos, aves que humanamente não ajudam ninguém. Deus começa a usar fontes improváveis para te abençoar. É aquela ligação que você não esperava. É aquele dinheiro que aparece quando você não tinha mais nenhuma reserva. É aquela pessoa que, do nada, te oferece a ajuda que você precisava. Quando o céu começa a te sustentar de formas que a sua lógica não entende, alegre-se. É Deus mostrando que o sistema do deserto, da escassez, está sendo substituído pelo sistema do reino, da abundância. O terceiro sinal de que o deserto acabou é o fim das batalhas antigas. Sabe aquele problema que se arrastava há anos? Aquela porta que nunca se abria? Aquela pessoa que sempre se levantava contra você? De repente, as coisas se resolvem. As vozes que te acusavam se calam. As barreiras que pareciam intransponíveis simplesmente desaparecem. É o que aconteceu com o povo de Israel na saída do Egito. Faraó e seu exército, que os perseguiram por todo o deserto, foram engolidos pelo Mar Vermelho. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés diz: "Os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver." Há inimigos, problemas e padrões de pecado que só existem no seu deserto. Quando Deus te tira de lá, ele afoga esses inimigos. O ciclo de derrota é quebrado, aquele vício perde a força, aquele medo não te paralisa mais. Isso é libertação. E o quarto sinal que precede a grande virada é que Deus começa a enviar novas conexões e afastar as conexões antigas. No deserto, muitas vezes caminhamos sozinhos ou com pessoas que também estão sendo tratadas. Mas quando a terra prometida se aproxima, Deus precisa te conectar com pessoas que pensam como você vai pensar e não como você pensava. Ele afasta pessoas que te prendiam à murmuração, ao passado, à incredulidade. Pode doer, mas é necessário. E ele começa a trazer Josués e Calebes para perto de você. Pessoas de fé, de visão, de coragem, que vão te ajudar a conquistar a nova terra. A palavra nos adverte em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá dano. Deus está ajustando o seu círculo de influência, porque o seu nível de autoridade está prestes a mudar. Meu irmão, minha irmã, se esta palavra está fortalecendo o seu espírito, se você está reconhecendo esses sinais na sua vida, eu te peço, se inscreva agora aqui no canal Vidas Cristãs e ative o sininho para receber todas as notificações. Nós temos um encontro diário aqui, sempre às 18 horas e às 6 horas da manhã. E eu não quero que você perca nenhuma mensagem que Deus tem para o seu coração. Sua inscrição nos ajuda a continuar essa obra. Este, para mim, é o ponto mais importante de toda a nossa jornada de hoje. É a parte mais reveladora. Muitos de nós oramos desesperadamente para sair do deserto, mas não temos a menor ideia do que fazer quando chegamos na terra prometida.
E por causa disso, muitos saem da prova e voltam para ela tempos depois. O deserto acabou, a bênção chegou, e agora o que Deus espera de você, como a vida fica após o deserto, é isso que te revelarei a partir de agora. A primeira coisa que Deus espera de você é que você não se esqueça do que aprendeu. O maior perigo da bênção é a amnésia espiritual. O maior risco da terra prometida é o orgulho. Quando o celeiro está cheio, quando a conta bancária está positiva, quando a família está em paz, quando a saúde está restaurada, é muito fácil esquecer aquele que te sustentou, quando você não tinha nada. Deus advertiu duramente o povo sobre isso. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14, ele diz: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, para não suceder que, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus te tirou do deserto, mas Ele não quer que você esqueça o sabor do deserto. Não para te fazer sofrer, mas para te manter humilde, para que você nunca olhe para a sua bênção e diga: foi a minha mão que conquistou isso. A sua primeira responsabilidade na terra prometida é manter o coração grato e dependente que você aprendeu a ter na seca. A segunda coisa que Deus espera de você é que você se torne um manancial para outros. Deus não te cura para você viver curado. Ele te cura para você ser um agente de cura. Deus não te liberta para você viver livre. Ele te liberta para você libertar cativos. Deus não te tira do deserto para você construir um muro ao redor do seu oásis. A sua dor te deu autoridade. O seu sofrimento te deu uma mensagem. A sua história de superação é a chave que vai abrir a cadeia de outra pessoa. Você saiu do deserto para poder voltar lá e buscar quem ainda está perdido. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Sua bênção não termina em você, ela começa em você. Use o seu testemunho, seja a resposta à oração de alguém. Honre a sua dor, usando-a para abençoar. A terceira coisa que Deus espera é que você estabeleça altares de gratidão. Quando o povo de Israel finalmente cruzou o Rio Jordão e pisou na terra prometida, qual foi a primeira ordem de Deus? Peguem 12 pedras do meio do rio e levantem um memorial, como lemos em Josué, capítulo 4. Por quê? Para que quando seus filhos perguntassem o que significam essas pedras, eles respondessem: significa que o Deus que abriu o Mar Vermelho para nós sairmos do Egito é o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão para entrarmos na promessa. Você precisa criar memoriais. Você precisa contar o que Deus fez. O testemunho sela a bênção. Não se esconda. Não tenha vergonha. O seu testemunho é um altar. E cada vez que você conta o milagre, você está adorando a Deus e fortalecendo a fé de quem ouve. E a quarta e última coisa que Deus espera de você, a mais importante, que você conquiste a terra. Aqui está a maior revelação que muitos não entendem. A terra prometida não estava vazia. Ela estava cheia de gigantes. O deserto acabou, mas a luta começou. O deserto foi a sua escola de treinamento. A terra prometida é o seu campo de batalha. Mas há uma diferença. No deserto, você lutava pela sobrevivência. Na terra prometida, você luta pela conquista. No deserto, Deus te ensinou a se defender. Na terra prometida, Ele vai te ensinar a atacar. Deus não te tirou do deserto para você montar uma tenda na fronteira e viver de férias espirituais. Ele te tirou da escassez, te deu força, te deu autoridade e disse: agora vá e tome posse do que é seu. Há gigantes no seu casamento que precisam cair. Há gigantes nas suas finanças que precisam ser derrotados.
Há gigantes no seu ministério, na sua saúde, nos seus sonhos. O deserto acabou, meu irmão. Levante-se como um guerreiro. Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O tempo de se esconder na caverna acabou. O tempo de murmurar na tenda acabou. Chegou o tempo de avançar. O seu deserto te preparou para esta hora. Nós caminhamos juntos até aqui nesta jornada de revelação. Vimos, com clareza, que o deserto não foi seu fim, mas seu processo. Vimos que Deus usou a seca para te ensinar a dependência, para purificar sua adoração e para forjar seu caráter. Refletimos sobre os sinais de que essa estação está mudando, a paz interna, a provisão inesperada, o fim das batalhas antigas e as novas conexões divinas. E finalmente entendemos o que Deus espera de nós agora. Que a gente não se esqueça dele, que a gente use nossa história para curar outros, que a gente dê testemunho e, acima de tudo, que a gente se levante para conquistar o que ele nos prometeu. Como está a sua vida cristã neste momento? Você tem vivido como um órfão no deserto, cabisbaixo, esperando a morte chegar? Ou como um filho amado, que sabe que a prova foi apenas uma transição para a glória? O deserto não é a sua identidade. A escassez não é o seu nome. A solidão não é o seu destino. Isso foi apenas o caminho, não a casa. Deus te deu uma nova identidade, mais do que vencedor. Uma vida cristã real não é a ausência de lutas, mas a certeza da presença de Deus em todas elas. E agora, a luta mudou de nível. É hora de tomar posse. Se você está pronto para sair da mentalidade de deserto e entrar na mentalidade de conquista, escreva aqui nos comentários, como um selo no seu espírito: eu tomo posse do meu milagre. Eu sei que você pode estar se sentindo exausto. Talvez você tenha chegado até aqui se arrastando. Ouvir que o deserto acabou traz alívio, mas também pode trazer medo. O trauma da secura foi tão profundo, o silêncio foi tão longo, que a sua alma quase se acostumou com a areia. Você aprendeu a sobreviver com pouco. Aprendeu a não esperar muito, para não se decepcionar. E agora Deus está dizendo: acabou, levante-se. E essa ordem de se levantar exige uma força que você acha que não tem mais. Você olha para a terra prometida e vê os gigantes que o roteiro mencionou. Você vê as batalhas que terá que lutar e o inimigo sussurra na sua mente: é melhor ficar aqui no deserto. Pelo menos aqui você já conhece. A terra nova é perigosa. É por isso que a oração que vamos fazer agora não é uma oração comum. Não é mais um pedido de socorro no meio do vale. Esta oração é um ato de autoridade. É a sua declaração oficial de guerra contra a mentalidade de escravo. É o momento em que você pisa no Rio Jordão e você vai descobrir que, assim que molhar os pés pela fé, as águas da sua confusão e do seu medo vão se abrir. Deus não te treinou por 40 anos para te deixar morrer na fronteira. Ele te treinou para te fazer um conquistador. O Deus que te deu o maná escondido te dará o banquete público. O Deus que te protegeu na caverna te colocará no trono. Portanto, nossa oração de hoje é o seu basta. É o seu eu não vivo mais de migalhas. É o seu eu não aceito mais a areia. É o momento de virar a página. Chegamos ao momento mais importante da nossa jornada. O momento em que o nosso conhecimento se transforma em comunhão. Respire fundo. Acalme seu coração. O mestre que te guiou até aqui quer falar com você. Vamos orar juntos? Pai amado, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que abre o mar vermelho e que faz chover pão do céu. Eu me apresento diante de ti neste momento, não mais como um escravo, não mais como um murmurador no deserto. Eu me apresento como teu filho, tua filha, lavado pelo sangue de Jesus. Senhor, eu te agradeço pelo deserto, pelo que parecia ser um castigo, mas eu entendo agora que foi cuidado. Obrigado pela porta que o Senhor fechou. Obrigado pelo não
que me protegeu. Obrigado pelo silêncio que me ensinou a te ouvir. Obrigado pela escassez que me ensinou a depender totalmente de ti. Obrigado pela solidão, onde o Senhor foi a minha única e suficiente companhia. Eu não desperdicei essa lição, Pai. Mas hoje, com fé, eu declaro que esta palavra se cumpre na minha vida. O meu deserto acabou. Eu recebo o fim desta estação de prova. Eu recebo o alívio para a minha alma. Eu recebo a provisão que vem de fontes inesperadas. Eu recebo a paz que excede todo o entendimento. E agora, Pai, eu me coloco de pé. Eu troco as vestes de luto por vestes de louvor. Eu troco a mentalidade de escravo pela mentalidade de herdeiro. Eu te peço, Senhor, não me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou, que o meu coração transborde de gratidão na abundância, que eu nunca olhe para a minha bênção e me esqueça do abençoador. Dá-me graça, Pai, para usar a minha história para curar outras vidas. Que a minha dor se transforme em autoridade para libertar cativos. Que o meu oásis sirva para matar a sede de quem ainda está na seca. E acima de tudo, Senhor, me dê coragem. Eu olho para a minha terra prometida e vejo gigantes, mas o Senhor, o Deus dos exércitos, está comigo. O deserto me treinou para esta guerra. Eu me levanto hoje para tomar posse do que é meu. Eu tomo posse da minha restauração familiar. Eu tomo posse da minha saúde divina. Eu tomo posse da minha provisão financeira. Eu tomo posse do meu ministério. Senhor, eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a mentalidade de escravo que o deserto gravou na minha alma. Eu quebro o espírito de miséria, o medo da falta, a voz que diz que eu não sou digno da abundância. Eu não sou mais um órfão esperando migalhas debaixo da mesa. Eu sou um filho amado, sentado à mesa do rei, vestido com vestes reais. Eu tomo posse da alegria completa que a longa tristeza tentou roubar. Eu tomo posse da minha identidade, que foi atacada e manchada pela acusação do inimigo. Eu tomo posse da ousadia, onde antes havia o medo paralisante de me posicionar. Eu me recuso a viver olhando para trás com medo de que a bênção vá acabar. Eu me recuso a sabotar o meu futuro por causa das feridas do meu passado. O que o Senhor me dá está selado pelo teu poder e o inimigo não pode tocar. O faraó foi afogado no mar, ele não me persegue mais. Eu declaro que as muralhas de Jericó na minha vida, aqueles problemas impossíveis, aquelas portas de bronze que me cercam, já caíram por terra. O grito da minha fé, ungido pelo teu Espírito, é mais alto que a força de qualquer gigante. Eu não vou mais circular em volta do problema. Eu vou marchar sobre ele em vitória. Eu tomo posse, Pai, não apenas das tuas bênçãos, mas do teu coração. Que a minha maior conquista na terra prometida seja uma intimidade mais profunda, mais real, mais constante contigo. Que eu nunca ame mais o presente do que aquele que me presenteou. Que a tua presença seja a minha maior herança. O tempo de recuar acabou. O tempo de avançar chegou. Eu recebo a tua unção de conquista. Eu recebo a tua autoridade. O deserto ficou para trás. À minha frente está a glória. Eu recebo esta nova estação em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Você recebe essa palavra? Se esta oração foi a sua oração, se você sentiu a presença de Deus renovando as suas forças e mudando a sua estação, deixe um amém.